nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E mesmo assentado como estamos, com reverência, nós vamos abrir o Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo de 1 até o versículo 3. E eu quero ler esse texto e quero compartilhar algumas lições que eu tirei desse texto, que eu tenho pensado, que eu tenho meditado, que eu tenho lido, e que tem sido, nos últimos dias, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. A minha esposa sempre fala assim, cada um fala de si, fala daquilo que sente, fala daquilo que pensa, e quando nós estamos falando alguma coisa, transmitindo algum recado, de fato nós estamos transmitindo aquilo que Deus já falou para nós. Antes Deus falou comigo a respeito disso. E talvez, e eu espero que nessa noite o Espírito Santo fale com você e deixe esse recado guardado no seu coração, para que ele seja desafiador para a sua vida, aonde você for. João 14, versículos de 1 até o versículo de número 3. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Em algumas versões vai dizer há muitas moradas. Se assim não fora, ou se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for, e se eu for, e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Pode curvar sua cabeça, vamos orar? Senhor, obrigado. O texto é um texto de conforto aos discípulos. Oh Deus, era um momento de desafios para a vida deles. Coração perturbado. Oh Deus, eles estavam inquietados. Haviam muitas palavras que o Senhor havia dado a eles e que talvez eles ainda não tinham percebido. E agora, Senhor, na revelação da Tua palavra, ó Deus, para nós, talvez muitos de nós que estamos sentados aqui, ainda não compreendemos o valor tão significativo da jornada cristã. Nós conversamos um mês inteiro de novembro sobre isso. Os desafios de crescermos e de estarmos atentos à jornada que está a nós proposta. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, durante o mês de novembro, o reverendo Jean ocupou o púlpito para nos alertar na trajetória da vida cristã. Desafios da nossa jornada. Eu confesso que, muitas vezes, depois do culto, quando fui para casa, eu fiquei pensando na minha jornada de vida cristã. Onde ando, o que tenho feito, quais desafios Deus tem para mim, diante do mundo que nós estamos vivendo. E aí, fui desafiado a iniciar o mês de dezembro, trazendo a mensagem dessa noite. E nós entramos no mês, irmãos, onde o nosso coração, ele se abre para tantas coisas. De fato, o mês de dezembro é um mês muito interessante do calendário cristão, porque é um mês onde as pessoas têm um coração mais voltado para a solidariedade, para o amor ao próximo. Nós vamos começar a ver que as vitrines mudam, a nossa casa muda, mesmo que nós não tenhamos, quem sabe, a tradição católica, nos seus mínimos detalhes, na preparação para o Natal, mas é comum você entrar na casa dos cristãos e encontrar lá uma árvore de Natal. Há a celebração do advento do Natal, das coisas do Natal. É uma data festiva, uma data linda, é uma data das luzes. Contudo, a sociedade continua caminhando. A mercê do Natal, ela está aí, cheias de responsabilidades. O Brasil enfrenta suas crises. O Chile passa por uma das piores crises da história. A Argentina enfrenta tamanhos desafios. O mundo enfrenta desafios.
A América do Sul enfrenta desafios. A sua casa certamente enfrenta muitos desafios. E diante de tudo isso, quais lições nós precisamos tirar para a nossa caminhada ou para os nossos desafios enquanto cristãos, vivendo, quem sabe, o último mês do ano, vivendo, quem sabe, as portas da volta de Cristo. Pode ser que antes que o Natal chegue, as trombetas soem, e pode ser que tudo chegue no seu destino final. Pode ser que o Senhor nos chame, pode ser que nós não cheguemos até o próximo final de semana. Os desafios são tantos, irmãos. E quando nós lemos o Evangelho de João, talvez se tem um livro que você poderia começar lendo, se você se perguntasse qual livro da Bíblia eu devo começar a ler, se eu ainda não decidi ler a Bíblia toda, ou se eu sou um novo convertido, ou se eu vou indicar alguém, sempre eu tenho indicado o livro de João. Porque o livro de João tem tantas nuances de amor, tantos questionamentos a respeito da nossa caminhada em amor, na prática do amor, no exercício do amor. E certamente há aqui nesse texto algumas lições importantes que nos levam a pensar na continuidade da nossa vida, na caminhada da nossa vida cristã. O capítulo 14 em específico, nos seus primeiros versículos, é um desafio, porque havia aqui um coração turbado. A expressão turbada, ela dá a ideia de alguém que está perturbado, alguém que está preocupado com algumas coisas. Nós somos assim. Quantas vezes o nosso coração está preocupado? Todas as pessoas, em todas as classes sociais, de todas as idades, credos religiosos, sabem o que é um coração turbado, um coração perturbado. Nenhuma segurança, nenhum sistema de alarme pode deixar, irmãos, de lado ou de fora, esse avassalador, assaltante da alma, que é um coração perturbado, que é um coração inquietado por alguma coisa. As causas que deixam o nosso coração perturbado, vêm de dentro, mas também vêm de fora. Quantas vezes nós estamos assim? Emanam, às vezes, essa perturbação, essa preocupação, às vezes emanam da nossa mente, emanam também do nosso corpo, vem daquilo que amamos, ou às vezes, daquilo que nós tememos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, crentes, muito crente mesmo, consagrado, com a vida consagrada, em algum momento da sua caminhada cristã, viveu um desafio que o deixou perturbado, preocupado. Os santos mais consagrados, às vezes já passaram por um vale de lágrimas. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Aquela era uma quinta-feira do Getsêmani, cheia de perturbação. A sua oração foi suor de lágrima, foi lágrimas de sangue. A sua perturbação foi de dor, traição daquele que estava ali do seu lado, um dos seus discípulos. A quinta-feira de dor, a quinta-feira da negação do apóstolo Pedro, a dor, o sentimento da alma. A quinta-feira, quem sabe, talvez, da própria prisão de Jesus. Não é à toa que o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e traz uma palavra de conforto. Se você ler o capítulo 14, o capítulo 15, o 16, o 17, você vai ver que esses 3 capítulos têm uma junção tão importante, porque o Senhor Jesus antes estava preparando eles para aquilo que eles enfrentariam na caminhada, na junção das coisas que viriam pela frente. Agora, ele está dizendo para eles: olha, o desafio está lançado, a hora chegou, há algumas coisas pela frente que vocês precisam estar atentos. Então, o versículo 1, Jesus começa dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração.
Quantos de nós estão aqui nessa noite com o coração talvez preocupado, perturbado? O que vai ser? Como vai ser? Como nós vamos resolver isso, aquilo, outro? O que vai ser dessa ou daquela história? Ou quantos de nós, em algum momento desse ano, passamos por uma aflição assim, um coração tão perturbado, tão turbado, a ponto de nós não sabemos o que fazer? Os discípulos estão com o coração turbado ou perturbado, porque havia algumas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira delas é que eles estavam tristes, devidamente tristes. A partida de Cristo estava preocupando o coração deles. A esmagadora situação, talvez, de solidão que os atingia. Há quem diga que a depressão é o mal do nosso século, não é? E tantas vezes nós já ouvimos falar disso. Tantas pessoas deprimidas, coração angustiados, perturbados por tantas coisas. Mas em si, os discípulos estavam assim tristes. A partida de Cristo, ou a conclusão daquilo que Jesus vinha falando com eles há tanto tempo, estava gerando no coração deles um coração turbado. Segundo, eles estavam envergonhados. E se você ler a trajetória da vida dos discípulos, você vai perceber isso. E por que envergonhados? Por causa do egoísmo que havia evidenciado tantas coisas na vida deles. Em alguns momentos, os discípulos estavam se perguntando quem era o maior entre eles. Vergonha, o egoísmo, a vida tão distante daquilo que deveria ser o propósito. Mas também eles estavam perplexos devido à predição de que um dentre eles trairia o mestre, deixaria o mestre naquela situação. Um dentre eles haveria de negá-lo. Traição e negação. Então o coração dos discípulos está turbado diante dessas circunstâncias tão terríveis. Eles estavam com o coração perturbado porque a fé deles estava vacilante. Havia um pensamento assim, como pode o Messias ser alguém que vai ser traído? Como pode o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser traído? Como é possível essa situação angustiante? Mas eles estavam com o coração perturbado, porque eles estavam angustiados diante das aflições, dos açoites, das perseguições, das prisões, das torturas, que certamente eles enfrentariam pela frente. Se o mestre os deixasse, certamente eles saberiam que muitas coisas viriam pela frente. Queridos, se nós nessa noite recebêssemos a notícia que o Senhor Jesus deixaria de nos abençoar, que Deus não seria mais o nosso guarda de Israel, não seria mais o nosso socorro bem presente na angústia, se a notícia dos jornais estampassem na manhã do próximo dia, que nós não teríamos mais a proteção daquele que é Senhor das nossas vidas, que nós não poderíamos mais, quem sabe, talvez, ir ao culto, cultuá-lo domingo após domingo, que nós não teríamos mais a proteção dele para a nossa saúde, para a nossa vida, para situações de bênção, tantas quantas nós enfrentamos no ano de 2019. Como nós nos comportaríamos? Certamente, Jesus os consola, dizendo para eles assim: não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Talvez a maior mensagem dessa noite, irmãos, é olhar para esse texto e descobrir que há alguém, que alguém que olha por você, que alguém que estende as mãos por você, que alguém que se preocupa com a sua caminhada, que alguém que se preocupa com a sua jornada, que alguém que estende todos os dias a mão sobre a sua vida, que te guarda na caminhada, que te guarda nas suas decisões, que te guarda no restante da sua vida. Há alguém que olha para as suas necessidades, alguém que estende as mãos para as suas dores, alguém que sabe aonde você está pisando e o que se passa na sua cabeça, as preocupações que se passam.
certamente na sua vida. E esse alguém é aquele que age nas turbulências da sua vida. Você está aqui certamente porque aquele que um dia te resgatou permitiu que você estivesse sentado aí. Mas esse mesmo que permitiu que você estivesse sentado aí é alguém que estende as mãos sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, e sabe quais são as suas turbulências, sabe quais são as suas dores. Eu quero que você guarde no seu coração pelo menos 3 coisas importantes diante desse cenário de confusão, de perguntas, de perguntas dos discípulos para o mestre, de análise da caminhada deles, quando ele diz para eles: não se turbe o vosso coração. Diante disso, primeiramente quero que você saiba que aquele que cuida de você deixou certamente um legado para que você pudesse seguir. Guarde isso no seu coração. E o primeiro desafio diante desse legado é para que você confie em Cristo. Confie nele. Confie o tempo nele, o tempo todo nele. Ele está dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em mim. O verbo do grego utilizado aqui é um auristo. Ele indica uma forma imperativa de afirmação, quando ele diz: olha, vocês confiam em mim, confiem em mim, a minha vida, os meus atos, olhe para mim, olhe para aquilo que eu deixei para vocês. Irmãos, nada do que você faça, nada do que você contribua, nada que você indique, nada do que você talvez demonstre, pode ser alguma coisa se o Senhor não estiver agindo em você. Mas tudo que Jesus estava passando para eles era o necessário para que eles caminhassem. Então a sua fé, a sua caminhada, a sua crença, ela não é intelectual, porque essa não pode nos ajudar na hora da tempestade. Por mais que você seja um homem, uma mulher intelectual, por mais que você tenha domínio de todas as coisas, por mais que você saiba, quem sabe, todas as páginas do livro, por mais talvez que você tenha todo o conhecimento da Bíblia, a sua fé intelectual não pode te levar a um lugar de vitória em tempos de tempestade. Isso é apenas conhecimento histórico. A sua fé, a sua confiança em Cristo, ela não é uma fé apenas intelectual ou emocional. Esta talvez seja a fé dos demônios, porque a Bíblia diz que eles creem e estremecem, mas eles estão perdidos. Fé emocional, fé simplesmente intelectual não podem te levar a lugar nenhum. O Senhor Jesus disse aos discípulos: creia em Deus, creia em mim. A sua fé está pautada nele. A sua fé não é uma fé kierkegaardiana. Quando Kierkegaard dizia: ela é um salto no escuro. Está acima disso. A sua fé prevalece sobre a intelectualidade, sobre as emoções. A sua fé não é uma fé na fé. A sua fé é uma fé no grande Deus vivo, aquele que ultrapassa todas as coisas, aquele que pode te dar segurança em todo o tempo, aquele que pode olhar para você e estender as mãos sobre você. O Deus que age em meio à turbulência de todas as coisas. Sabe uma certeza que eu tenho nessa noite? É que as crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades nos ameaçam, os ventos sopram contrários a cada um de nós, eles conspiram contra você. Mas continue confiando em Deus. O Senhor Jesus estava dizendo para eles: confie em mim, confie em mim. Há uma das palavras que Jesus diz em Marcos para os discípulos, dizendo assim:
por que vocês são tão assim, tão tímidos, homens de pequena fé? A sua fé ultrapassa, ou deve ultrapassar os limites dessas paredes. A sua fé deve ultrapassar os limites da sua segurança da conta bancária. A sua fé deve ultrapassar os limites daquilo talvez que você mais adquira como segurança para a sua caminhada. A sua fé está baseada nele. É nele que todas as coisas se revelam. Certamente, irmãos, as sombras estavam caindo sobre os discípulos, a dor talvez da partida de Jesus, a certeza talvez de que a cruz seria para ele inevitável, mas ele estava dizendo para os discípulos: continuem confiando em mim, confiem em mim. As prisões, os açoites, as dores, o sofrimento estava chegando próximo dele, mas ele estava dizendo: continuem confiando em mim. Virá solidão, perturbação. E talvez se eu pudesse, quem sabe, transpor essas palavras para os nossos dias, eu diria para você: vem as crises financeiras, vem aí o luto, às vezes vem a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras. Alguns de nós enfrentamos isso nesse ano. Houveram perdas, sofrimento, houveram despedidas, algumas delas diretamente nós participamos, mas a palavra dele sempre para nós é: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Sabe, queridos, é tão maravilhoso poder entender que a nossa caminhada, ela acontece porque aquele que nos salvou, deixou para nós um legado. E esse legado nos faz perceber exatamente que a fé em Jesus Cristo é o único remédio para um coração perturbado. A fé em Jesus Cristo é o único remédio para alguém que às vezes está enfrentando uma tempestade. A fé em Jesus Cristo é o único remédio que pode rir das impossibilidades. A fé em Jesus Cristo é o único remédio que nos pode fazer triunfar sobre as nossas crises. Abraão creu contra a esperança. Paulo, em meio ao martírio, disse: eu sei em quem tenho crido. E nós cremos nele. Ele é a esperança para a nossa vida. Então, apoie-se no legado daquele que se deu por você. Segundo lugar, saiba que nesse mundo nós somos peregrinos, mas a direção da nossa vida é o céu. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos indo. Diante das provas, diante das tribulações, diante do sofrimento, levanta a cabeça. A recompensa maior, final, é nele. Na jornada, irmãos, cristã, que às vezes tem sofrimento, que às vezes tem dor, que às vezes tem cruz. Na jornada cristã, que às vezes é recheada de tantas perdas, de tantas perguntas, existe uma certeza: o caminho final é a glória, é o céu. Nós temos falado tão pouco de céu, nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, mas nós falamos tão pouco de céu. Eu vi uma reportagem nesses dias de Black Friday, onde os donos ou os responsáveis pelas vendas do cemitério fizeram uma promoção para a compra de terrenos, de túmulos. A venda foi um fracasso. As pessoas morrem de medo de pensar no futuro, de pensar no que pode acontecer amanhã. Ninguém queria aproveitar a promoção. E alguém estava insistindo: não, compra, está barato. Ninguém se preocupa com isso, irmãos. Ninguém quer se preocupar com isso. Na verdade, nós temos tanto medo disso. A nossa leve e momentânea tribulação produz
para nós eterno peso de glória. Nós passamos por aflições, mas nós sabemos que o lugar para onde estamos indo, a glória celestial, é o melhor presente que nós podemos ter como cristãos. Nós falamos tão pouco de céu, nós conversamos tão pouco sobre a glória futura, nós falamos tão pouco, irmãos, sobre aquilo que pode nos trazer peso de glória, que pode nos trazer caminhada, que pode nos trazer força para a nossa caminhada eterna, porque nós temos preocupação com tantas outras coisas, que olhar para frente, olhar para o céu, olhar para a nossa recompensa, para a nossa herança, para a nossa pátria celestial, para o nosso lar, às vezes fica em segundo plano. A turbulência da vida, às vezes, nos faz ser tão superficiais. Você se preocupa com tantas coisas, mas às vezes esquece de se preocupar com aquilo que nós estamos investindo. A minha casa não é aqui. Por isso, nós falamos tanto de jornada no mês de novembro. A nossa casa não é aqui. O nosso investimento não é esse. As lutas que eu passo aqui, eu passo momentaneamente. Irmãos, vai acabar. O sofrimento vai terminar. Nós vamos voltar para casa sabendo hoje que nós estamos investindo naquilo, irmãos, que a traça não pode corroer, que a ferrugem não pode destruir. O seu investimento é muito mais do que as paredes desse templo. É muito mais, quem sabe, irmãos, dos ensinamentos que você recebe aqui. O seu investimento, ele é futuro. E aí Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Sabe o que Jesus planta neles? O que nós precisamos entender nessa noite, que é uma convicção do seu destino final. Convicção que a morte não é o fim da vida. A morte, irmãos, não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi arrancado. Morrer para crente é lucro. Morrer para crente é deixar o corpo habitar com o Senhor. Morrer para o crente é habitar com Cristo. Então, quando o crente morre, ele não vai para o cemitério. Quando o crente morre, ele não vai para o purgatório. Quando o crente morre, ele vai para o céu. Quando aqueles que estão em Cristo morrem, eles partem para o Senhor. Quando aqueles que estão em Cristo morrem, eles sabem que eles investiram a sua vida inteira naquilo, irmãos, que não pode ser destruído. O nosso investimento é alto demais para que nós deixamos-nos a perceber daquilo que nós estamos vivendo todos os dias. Aquilo que Cristo fez por nós foi alto demais para que nós nos esquecêssemos por uma situação ou outra daquilo que Ele está fazendo por nós. Sabe, meu querido, meu irmão e minha irmã, exercite a convicção do seu lar futuro, porque quando nós fazemos isso, nós queremos que as outras pessoas que estão à nossa volta também creiam nisso, queiram isso, saibam disso. Os seus amigos, os seus funcionários, as suas amigas, os seus colegas da universidade, os seus colegas do ensino médio, as pessoas que andam à sua volta, elas precisam ter convicção de onde você está, elas precisam ter convicção do que você exercita, elas precisam ter certeza de onde você está plantando o seu futuro. O céu é onde está o trono de Deus. As hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos glorificados. Isso é teologia saudável, curadora. O céu é a nossa pátria. É para onde vamos.
Nós cantamos: lá está o meu tesouro, lá está o nosso galardão, lá está a nossa herança incorruptível. O céu é onde Deus vai enxugar as nossas lágrimas, os seus sofrimentos, nas suas dores. Não tem mais corrupção, irmãos. Não tem mais notícias de lava-jato. Não tem mais notícias de corruptos. Não tem mais desacordos do mundo mudando. Terminaram todos os sofrimentos. No céu é onde nós vamos entoar um novo cântico ao Cordeiro pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos. É o lugar da eternidade. É o lugar da salvação. Nós cantávamos tantos hinos, e à medida que eu ia pensando nesses textos, e pensando, talvez no discorrer daquilo que Jesus estava conversando com os discípulos, eu me lembrei de alguns. E aí eu pedi à mídia para poder colocar um desses hinos, daqueles que falam da nossa esperança futura. E se o primeiro estiver aí, já no ponto, coloca. A bela cidade. Bela cidade, construída por Cristo Jesus, é morada de jaspe luzente, toda cheia de glória e de luz, e no meio da praça um rio, em qual fonte de vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Você entende? Obrigado. Você entende a certeza disso? Que nenhum mortal pode saber a herança que nos está proposta, aquilo que Cristo pagou por nós. A cidade adornada de pedras preciosas, a terra celestial, aonde sua mãe está, Jaderson, aonde o meu pai está, aonde os nossos filhos, Timóteo, Alice, gozam da presença de Jesus, aonde aqueles que morreram em Cristo se encontram. Eles não estão no cemitério, eles não estão, irmãos, entulhados num túmulo. Eles partiram para a presença do Eterno. Cidade adornada. Para onde nós estamos indo? Convicção de lar futuro. Visualização, irmãos, da nossa casa eterna. Os filhos de Deus estarão todos lá. O céu é a casa do Pai. Significa que o céu é o nosso lar. Nós somos estrangeiros, mas no céu nós vamos estar na nossa casa. Na nossa casa. O céu é o lugar de esperança. Lá não tem maldição, lá não tem gente doente, lá não tem gente, irmãos, aleijada, lá não tem gente ferida, lá não tem gente oprimida, lá não tem cortejo fúnebre, lá não tem dor, não tem lágrimas, não tem tristeza, não tem vazio, não tem porquês. O céu é o nosso lar. Nós plantamos para o futuro. Nós estamos caminhando para lá. É lá que nós queremos chegar. É lá que nós queremos estar. E é por isso que nós investimos. O texto diz: a casa do meu pai há muitas moradas. E nós somos amados, nós somos aceitos.
Não tem por que nós não sermos. A casa do meu Pai é o lugar onde somos bem-vindos. Lá nós ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, entrai nas posses do reino. É assim, queridos. Nós precisamos investir nisso. Nós precisamos entender isso. A sua casa futura tem muitas moradas. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos diz que a cidade mede 2.200 quilômetros de comprimento e de largura, e é um lugar para todos. O texto tem uma figuração muito interessante, dizendo assim: olha, lá é o lugar para aqueles que foram salvos, preparado para que nós estejamos naquele lugar. Morada permanente. Não é uma tenda frágil. Não é um lugar que o vento pode bater e derrubar. O nosso investimento é de futuro. O céu é o lugar para um povo preparado. Para você, para mim, para o nosso futuro. Nós não podemos comprar esse lugar. Você não pode pagar suaves prestações. 20 anos, talvez, de investimento na casa própria. Você não pode financiar esse lugar. Você não merece esse lugar. Ele foi te dado como presente. Ele é graça eterna. É graça pura. É pura graça sobre a sua vida. Jesus preparou esse lugar. Ele comprou para você esse lugar na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua intercessão. Lá na cruz, Ele pagou o alto preço pelo vivo, pelo novo caminho em Deus. E Ele está dizendo para os discípulos: não se turbem o vosso coração. Eu vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. O céu é permanente. O céu é permanente. Você é peregrino nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui a caminho da glória. O céu é o lugar onde nós vamos ter comunhão eterna com Cristo. Ver Jesus, irmãos, como Ele é. Nós não teremos mais dor. Nós não teremos mais luto. Nós não teremos mais tristeza. Nós vamos esquecer as agruras desse mundo. Lá nós não teremos mais perguntas. Lá nós vamos adorá-lo com alegria. Nós vamos avistá-lo. Nós vamos andar com Ele. O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. Não há mais ódio. Não há mais inveja. Não há mais ataques. Não há mais soberba. Não há mais valores para si mesmo. Não há mais o seu time do coração. Você não precisa atacar os outros. Não há mais violência. Não há mais preconceito. Nós não precisaremos mais disso. Seremos uma só família. Nós vamos nos conhecer. Nós vamos nos relacionar. Perfeito amor. No céu, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, todos aqueles que nos antecederam, debaixo do amor daquele que é Senhor de todas as coisas. Essa é a certeza que nós podemos ter. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, versículo 3, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E eu não posso terminar essa mensagem sem dizer para você que nós, como crentes, na jornada cristã que estamos caminhando, precisamos almejar a volta dele. Ele estava dizendo para os discípulos: eu vou preparar-vos lugar, mas eu volto. Eu volto. Irmãos, a esperança escatológica nos diz: ele voltará. Sabe? Ele vai voltar. Irmãos, ele vai voltar. Pode ser essa noite. A sua caminhada já está determinada. O fim dela é conhecido.
Pode ser essa noite, pode ser no decorrer dessa madrugada. Ele vai voltar. E biblicamente nós vemos tantos sinais de tudo isso acontecendo. Como que Jesus virá? E a Bíblia nos diz que ele virá certamente. Certamente ele virá, ele prometeu. Ele disse: eu voltarei, eu venho sem demora, eis que cedo venho, vigiai para que esse dia não vos apanhe de surpresa. E todas as vezes que eu falo da volta de Jesus, eu me lembro de um dia, quando nós estávamos falando sobre a volta de Jesus, era um tema de um dos acampamentos, tantos deles que eu já realizei na minha vida. E eu havia programado um sermão para aquela noite, era a segunda noite, talvez a terceira já, e eu tinha programado um sermão onde eu falava da volta de Jesus, onde eu usava os termos que estão lá no livro de Mateus, os evangelhos, dizendo sobre a volta dele, e eu dizia para eles: olha, Jesus vem sem demora, e isso vai acontecer, e aquilo outro, e eu tinha combinado com uma turma, que quando chegasse no ápice daquele sermão, nós estávamos no acampamento, irmãos, liberdade total ali, né? E eu disse para alguns assim: olha, nós vamos fazer muito barulho, e vai haver uma corneta, e ela vai dizer pom, e alguém apertou um negócio, e vocês vão apagar a luz, exatamente naquele momento, e algumas outras vão piscar. Irmãos, quando aquilo aconteceu, muita gente se lançou no chão, alguns começaram a sair gritando. Eu vi algumas pessoas que começaram a querer arrancar as roupas, e eu fiquei numa situação, inclusive, assim, né, preocupante, porque alguns começaram a chorar e gritar, e eu deixei aquilo acontecer por algum momento, até que eles perceberam que aquilo era um teatro. E quando nós então voltamos à normalidade, demorou muito tempo para que eu acalmasse o coração daquelas pessoas, porque alguns entraram em lágrimas, copiosas lágrimas, não conseguiam parar de chorar, não conseguiam deixar de perceber que eles haviam perdido tanto tempo, sem pensar na volta de Jesus. E se as luzes se apagassem nessa noite? E se de repente, como meu amigo pastor, irmão Carlos, pregando numa igreja, lá em Patos de Minas, numa subida, a igreja dele ficava lá na ponta, e ele também estava falando sobre a volta de Jesus, e ele havia combinado, parece com os irmãos, a mesma coisa que eu tinha combinado com os meus, só que ele estava na igreja, e a igreja ficava no final da rua, e ele havia combinado que em um determinado momento, as luzes também se apagariam, e eles fariam uma cena. E o Carlos nos conta que quando começou tudo aquilo, as luzes se apagaram, mas ele não havia combinado que um carro iluminaria com um farol grande dentro da igreja exatamente naquele momento. E falando sobre a volta de Jesus, as pessoas se desesperaram. Presbíteros correram, diáconos correram, homens e mulheres. É claro que o Carlos, que era seminarista na época, demorou a voltar para o seminário. Demorou a voltar para o seminário por causa daquelas coisas todas. É real, a volta de Jesus é real. Nós precisamos almejar a volta dele. Ele prometeu, ele vai voltar pessoalmente, ele subiu. O livro de Atos 1 nos diz que ele vai voltar entre as nuvens, ele vai voltar em glória, nos diz que ele vai voltar visivelmente, todo olho verá, todas as nações lamentarão sobre ele, ele virá com o clangor da trombeta, será o evento mais estupendo da história, será o dia do fim. Ele vai vir, ele vai voltar gloriosamente. A última palavra, irmãos, não será do mal. A verdade haverá de triunfar sobre a mentira. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. O Senhor vai voltar. E quando a voz do arcanjo soar e a trombeta de Deus ressoar, Cristo aparecerá nas nuvens como relâmpago, com poder e muita glória. A volta dele
é iminente. Nós precisamos almejar a volta dele. E talvez você esteja me perguntando, quando Jesus voltará? E eu seria talvez, nessa noite, herético, se pudesse marcar uma data para você. Eu não posso fazê-lo. A Bíblia diz que o Pai sabe. Ele diz para os discípulos, eu vou preparar-vos lugar, e eu vou voltar, e eu receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É assim que a mensagem termina. Depois ele fala para os discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Depois ele diz algumas mensagens poderosas nos capítulos. Ele diz, ele promete o Consolador, o Espírito Santo. Ele diz sobre aquilo que ele é. Ele fala dos frutos. Os capítulos vindouros falam de muitas coisas na frente. Mas eu não sei o dia. Muitos estarão dormindo. Muitos estarão despreparados. Muitos lamentarão amargamente por terem vivido desapercebidamente. Muitos sofrerão, serão como nos dias de Noé. Para que Jesus voltará? O texto diz, ele foi preparar morada. Mas ele nos prometeu, ele vai voltar para que nós possamos celebrar as bodas do Cordeiro. Ele vai voltar para que nós estejamos com ele. O dote já foi pago na cruz. Ele vai voltar para encontrar a sua noiva. E talvez o nosso grande desafio nessa noite seja perceber a nossa caminhada cristã. Seja perceber onde nós estamos. Seja compreender que nós estamos em mais um dezembro. Mais um dezembro, mais um 2019 está indo embora, mais um dia do ano está terminando, mais coisas foram feitas por você, perdas, ganhos, tristezas, alegrias, conquistas, centenas delas, decepções, mentiras, valores perdidos, muitas dessas coisas. Mas sabe qual é a palavra dele para você nessa noite? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós vamos celebrar a volta dele. Fica de pé.